Amados irmãos e irmãs, no início desta homilia dominical, gostaria de expressar o agradecimento em nome da paróquia a todos os irmãos e irmãs que se inscreveram neste canal, que hoje nos dá acesso para a Santa Missa e também para as homilias dominicais, mas não só, para tantas outras coisas que poderemos fazer através dos meios de comunicação. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, dia do Senhor. No primeiro dia da semana é assim que começa o Evangelho. E hoje a liturgia nos apresenta o famoso texto da aparição do ressuscitado aos discípulos, sem a presença de Tomé, e a aparição aos discípulos com a presença de Tomé. Hoje também é o domingo intitulado por São João Paulo II, partindo da devoção inserida na igreja por Santa Faustina Kowalska, Domingo da Divina Misericórdia. Vamos resumir a homilia de hoje em um versículo. Pôs-se no meio deles, colocou-se no meio deles. João 20, versículos 19 e 26. É a frase de Jesus no texto que está presente tanto no primeiro momento como no segundo. Ou seja, Nosso Senhor se coloca no meio deles, tanto quando aparece a toda a comunidade, como quando aparece também a Tomé, que no primeiro encontro não se fazia presente. Vamos dividir o Evangelho dessa forma e vamos refletir partindo desses dois versículos. Pôs-se no meio deles, versículo 19, pôs-se no meio deles, versículo 26. O primeiro cenário que São João nos apresenta é o cenário da fragilidade, da insegurança, da angústia. Vejam que é um cenário que parece muito com aquele que nós estamos vivendo nos dias atuais. E por isso, esse evangelho é bastante pertinente para a gente continuar proclamando a ressurreição de Jesus para o mundo. Parece que o texto não só se atualiza, mas vejam os detalhes. Ao anoitecer, ou ao entardecer, portas fechadas, trancadas, o medo. Eis as características da comunidade após o mistério da paixão e ressurreição de Nosso Senhor. O sofrimento e a dor sempre geram estes sentimentos no coração daqueles que ainda não colocaram Jesus no meio, Jesus no centro. Meu irmão, minha irmã, queridas famílias, reunidas como igrejas domésticas em casa. Hoje é o domingo para a gente colocar de novo, se é que não já estava, Jesus no centro, Jesus no meio. Pôs-se no meio deles, João 20, 19. Nosso Senhor é o ponto de referência, Nosso Senhor é a certeza, Nosso Senhor é o apoio, Nosso Senhor é a unidade. Ele está no centro. Ele vem acalentar os corações angustiados, tristes, desolados, inseguros, incertos. Ele vem e se coloca no meio, no centro. Ele quer se colocar no centro da tua vida, da tua família, da nossa história nesse domingo. Ele é a fonte de água viva que falava com a samaritana lá em João 4,14. Ele no centro é o pão que desceu do céu, que está lá em João 6,58. Ele é a luz da vida que dissipa toda treva, toda sombra, todo medo, que está lá em João 8,12. Ele é a porta das ovelhas, que está lá em João 10,7. Ele, no meio, é o bom pastor das nossas vidas. Ele é, no meio, a ressurreição e a vida, que está lá em João 11,25. Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ele é a videira verdadeira, a videira no qual os ramos devem estar unidos, alicerçados. João 15:1. Eis o significado
pôs-se no meio deles. O pôs-se no meio deles é como que uma síntese de todos os momentos importantes onde Nosso Senhor se autodefiniu no Evangelho de João. Pôs-se no meio deles e desejou o grande dom do ressuscitado, a paz. Numa comunidade com medo, insegura, incerta, o dom da paz não é outra coisa senão o sinal da tranquilidade, da harmonia, da serenidade. Em outras palavras, o dom da paz é a confiança que vem só de Deus. Diz Santa Faustina lá no diário: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a misericórdia divina. Talvez por isso estejamos tão aflitos, tão angustiados, porque ainda não acorremos à fonte salvadora, porque ainda não nos abandonamos à divina misericórdia. Pôs-se no meio deles e mostrou-lhes as mãos e o lado, revelando assim a sua identidade que não é outra, é a misericórdia. A mão e o lado manifestam o amor, a entrega, a doação total de Nosso Senhor por nós. O lado aberto de Jesus, onde jorrou sangue e água, nos recordam. No sangue, o sacrifício de Nosso Senhor e o dom da Eucaristia. Na água, o batismo que recebemos, mas não só. O dom do Espírito Santo, dom esse que ele também concede no Evangelho de hoje, mas que nós iremos refletir somente no domingo de Pentecostes. Eis aí o Cristo que se põe no meio. Eis o Cristo que vem nos dar a sua paz, o Shalom de Deus. Eis o Cristo que, se colocando no meio, nos revela a identidade dele, que é bondade, que é ternura, que é misericórdia. Eis o primeiro momento do Evangelho de hoje. Num segundo momento, de novo, Nosso Senhor aparece aos seus discípulos. Os discípulos dão testemunho que ouviram, e ele novamente aparece. E agora aparece com uma intuição clara. Ele quer se apresentar à comunidade e a Tomé. Novamente ele vem e se coloca no centro e nos apresenta uma catequese sobre a fé no ressuscitado. Resumindo a catequese de Nosso Senhor, no segundo momento do Evangelho, nós poderíamos dizer o quê? Ele é o centro. Sempre. Ele deve estar sempre no meio, no centro. A fé nele parte desta constatação, amados irmãos e irmãs. Eu vos pergunto nesse domingo, será que Nosso Senhor tem sido o centro? Será que na sua casa, na sua família, ele está no meio? Ou sou eu que estou no meio? Ou sou eu que sou o centro? Olhem para o Evangelho de hoje e vejam que Tomé quis ser o centro. Quando? Quando não acolheu o testemunho de fé daqueles que o encontraram ressuscitado. Enquanto eu for o centro, aquilo que chamo fé, e que ainda não é fé, porque é uma fé em mim mesmo, sempre será uma fé superficial, vazia, interesseira, infrutífera, que fica esperando que Nosso Senhor se apresente só a mim, porque eu sou o melhor, porque eu estou no centro. Digo, está me relacionando com um Deus que no final das contas sou eu mesmo. Sobretudo nas relações da religião hoje, que são um tanto quanto intimistas e sentimentalistas, e que nos tiram da fé verdadeira, da fé sólida. Amados irmãos e irmãs, entendendo Jesus no centro, podemos entender um Tomé que ficou à margem. Ele se pensava no centro, mas no seio da comunidade ele ficou à margem. Por quê? Porque ele quis ser o centro. Quando se fechou em si mesmo, quando saiu da comunidade, que é o lugar por excelência para estarmos com aquele que é o centro da nossa vida. Comunidade essa que no Evangelho de hoje não é outra, é a igreja,
a igreja nascente, a igreja que nasceu justamente daquele lado aberto de Jesus na cruz, aquele lado que quando ele chegou foi a primeira coisa que fez, apresentou esse lado e essas mãos para justamente revelar sua identidade e dizer que o ressuscitado não é outro senão aquele que passou pela cruz e agora está vivo, glorioso em nossas vidas, ressuscitado, pôs-se no meio deles. Amados irmãos e irmãs, precisamos entender nesse domingo da divina misericórdia, que a misericórdia dele entrará em nossa vida se ele for o centro. Ele no meio nos ajuda a entender que ele é a misericórdia, que só nele podemos encontrar o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos tentar aprender a lição do Evangelho de hoje. Nosso Senhor vem e 2 vezes se coloca no meio, no centro. Os discípulos ficam ao redor. A tentação nossa é não querer ficar ao redor. E não estamos ao redor quando fugimos da igreja, quando fugimos da comunidade. Alguém pode estar se perguntando, e agora, padre? Que nós não temos a comunidade, que nós não temos a igreja. Acorda, a tua casa é a comunidade. A igreja somos nós. E só poderemos compreender que somos igreja quando entendermos que a fé verdadeira, ela é sempre interpessoal. Ela nunca é individualista. Olha o exemplo aí de Tomé, que individualmente se fechou em si, saiu da comunidade e quis ser o centro. E por isso, infelizmente, precisou que Nosso Senhor perguntasse, questionasse sobre um pecado gravíssimo, o pecado da incredulidade. E por isso Nosso Senhor vai proclamar a bem-aventurança do Evangelho de João, dizendo: felizes são os que não viram e creram. Aqui está a raiz, o fundamento da nossa fé. E por isso, enquanto nos colocarmos no centro, nós não entenderemos a vida de igreja. Por isso a gente vai ficar com aquele velho discurso que a gente não precisa da igreja, que a gente não precisa da missa, que a gente não precisa de sacerdote, que a gente não precisa de comunidade, porque eu sou o centro. Olha, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho está claro, quem se coloca no centro é Ele, o nosso lugar é sempre ao redor dele, na igreja, na comunidade. A gente ainda corre o perigo de também, estando na igreja, tantas vezes, por uma fé irracional, uma fé que não pensa, que não compreende o que Nosso Senhor fez, não entendermos que tantas vezes dentro da igreja também nos colocamos no centro. Amados irmãos, o centro é Ele. Peçamos que Ele nos ajude, peçamos que Ele nos coloque na comunidade. Peçamos nesse domingo da divina misericórdia, que Ele possa ser o centro da nossa vida. Coloque-o no centro da sua casa, você que me escuta agora. Só assim Ele afugentará nossos medos, nossas incertezas, nossas dúvidas e nos dará a sua paz que é a confiança total e ilimitada nele, que Ele quebre todas as correntes da incredulidade e da fé em si mesmos que nos impedem de colocá-lo no meio, no centro da nossa vida. Que este simples gesto de abandono que Santa Faustina nos ensinou quando nos diz que devemos rezar: Jesus, eu confio em ti. Que esse gesto tão singelo, tão simples, que essas palavras reduzidas, que essas palavras tão singelas possam ser expressão maior de uma certeza que emana da fé. Qual é essa certeza? A certeza de que Ele está no centro da nossa vida. Ele está no centro da nossa família, hoje igreja doméstica. Ele está no centro da nossa história. E por isso, nele somos mais que vencedores, somos vitoriosos. Que possamos, nesse domingo, colocando Jesus no meio, no centro, aprendermos as lições da sua infinita e divina
misericórdia. Assim seja. Amém.